Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Riacho Doce, do José Lins do Rego. Cá estou eu mais uma vez para falar com vocês sobre José Lins do Rego, este autor paraibano que eu adoro. Quem acompanha o Literatami já sabe disso. Aqui no canal tem até uma playlist só para as obras dele que eu já li, que foram as obras do ciclo da cana-de-açúcar e que se ambientam justamente no Brasil canavieiro, né? Tem isso como uma característica bem marcante ali nos livros. E eu estava então acostumada, né, com essa ambientação, com esse cenário, e levei uma grande surpresa quando entrei em contato com o Riacho Doce e fiquei sabendo então que essa narrativa tem início não no Brasil, mas na Suécia, e diferente dos outros livros, traz uma protagonista feminina, uma mulher aqui protagonizando a história. Eu imagino que isso tenha sido uma resposta do Zé Lins a algumas críticas que ele recebeu na época ali da publicação das obras do ciclo da cana-de-açúcar, de que ele seria um autor pouco inventivo e que se amparava muito na própria memória e na própria experiência para produzir a sua literatura. Eu acho que Riacho Doce vem um pouco como uma resposta, até porque a Suécia era um país que o autor ainda não conhecia, então ele teve que realmente se valer da sua imaginação, da sua inventividade para construir aqui esse cenário, e ousando também, né, nesse protagonismo agora da Edna, né, que é a sua protagonista aqui do livro do Riacho Doce, que no início é uma garotinha, então a gente acompanha a Edna desde a infância, num burgo, na Suécia, morando ali com a sua família. Nessa edição super bonita aqui, bem azul, da editora Global, a gente tem um texto do Mário de Andrade sobre o livro, em que ele fala que Riacho Doce não repete nenhuma das obras anteriores do seu autor, mas repete Lins do Rego em tudo quanto faz o romance que ele é. Ou seja, por mais que esse seja um livro que se distancie bastante dos anteriores, do Zé Lins, ainda assim a gente consegue sentir muito do que é a literatura do autor aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso neste vídeo. A primeira parte do livro é intitulada Esther e é muito focada ali naquele espaço da Suécia, daquele burgo, com a protagonista, né, ainda uma criança, crescendo entre os seus familiares, os seus. Essa expressão, né, os seus, surge várias vezes aqui nessa primeira parte do livro, mostrando como ela tá realmente muito ligada, né, a sua família. E o Zé Lins já vem trabalhando logo de início com algo que eu considero bastante característico da sua literatura, que é o jogo de forças contrárias ali, batalhando uma contra a outra dentro dos livros, né, dos romances. Nessa primeira parte a gente tem como exemplo o domínio que vem na figura da avó Elba, que é a avó da Edna, e a submissão que vem da sua mãe. Esse é um dos exemplos mais marcantes aqui dessa parte inicial do livro, mas a gente consegue sentir essa tensão de opostos por todo o romance. E a Edna era uma garotinha que desde criança não estava muito satisfeita com aquele espaço onde ela morava, com aquela terra fria. Ela era muito apaixonada e muito sonhadora mesmo, e pensava muito em terras distantes onde houvesse calor, onde houvesse cor, a terra de onde provavelmente teria vindo a boneca espanhola, que é uma boneca de uma amiguinha dela ali da escola, que tem os cabelos negros, é a coisa mais linda, encantadora ali, que deixa todas as crianças da sala realmente admirando, né, aquele brinquedo da espanhola. E é com esses pensamentos fantasiosos que a Edna é então surpreendida pela presença de uma nova professora na escola que muito se parece a essa boneca espanhola, que é a Esther, que justamente dá o título dessa primeira parte do livro. E quando a Esther aparece, que ela é totalmente essa coisa do oposto, né, vem também impressa na sua figura, porque ela é completamente diferente da professora anterior, uma figura nada marcante, digamos assim, enquanto a Esther, por sua vez, chama a atenção de todos, tem uma vida, algum calor ali dentro dela, sabe? Que exala e contagia todo mundo. E quando a Edna entra em contato com ela, é muito bonito, né, esse momento em que o narrador diz que a primeira impressão de beleza real que a Edna sentira fortemente em sua vida foi justamente essa beleza da sua professora, da Esther. Ou seja, ela já surge, né, causando uma impressão muito profunda nessa menina.
essa impressão da descoberta da beleza real mesmo, né? O entendimento, o encantamento total por essa figura da mestra. E aí ela então, né, vai convivendo com essa professora até chegar no momento das férias em que elas precisam se separar, e a Edna sente uma saudade insuportável e uma dor também muito grande, ou seja, tanto a beleza quanto a dor são inspiradas na Edna pela mesma pessoa, que é a Esther. E a Edna, no seu afã de liberdade, com esses seus sonhos, as suas fantasias, acaba tendo ali uma cena com a boneca espanhola, que eu não vou detalhar muito para que as pessoas que ainda não leram tenham a chance de descobrir pelas palavras dos Zé Lins o que é que acontece, mas que é um episódio muito marcante do seu desejo mesmo de se libertar. É como se a Edna, uma adolescente incapaz de libertar a si mesma, tentasse fazer isso com a espanhola, né? Como se ela transpusesse a sua própria identidade à da boneca. Então é uma cena muito simbólica que representa bastante do desejo de se ver livre, que vai acompanhar essa personagem do início ao fim do livro. Então eu gosto muito de como o Zé Lins insere, né, essas cenas carregadas de sentido, de significado nos livros. E isso também serve para aproximar de alguma maneira a Edna da professora Esther. E é com ela que ela vai provar a descoberta do mundo, a descoberta também da música. A Esther é uma grande apaixonada por música, especialmente por Chopin, e aí a Edna vai conhecer esse músico e a música dele, né, por meio da sua professora, e a partir daí vai desenvolver uma relação muito profunda com a música, que toca muito profundamente o seu interior, vibrando a sua individualidade de maneira até então inédita. E somando todos esses fatores, dá-se então início o esboço de um relacionamento, de um amor romântico entre a Esther e a Edna, algo que não passa despercebido às pessoas ali ao redor e que quase que, obviamente, não terá um final lá muito feliz, né? O desfecho do relacionamento entre as duas é meio trágico e potencializa na protagonista a relação muito conturbada que ela tem com Deus, o que eu considero também mais um dos pontos de correspondência entre as obras do Zé Lins, que a gente vai identificar aqui no Riacho Doce, porque eu já até tinha comentado isso nos vídeos anteriores, né, que os personagens, não só os protagonistas, mas praticamente todos os personagens do ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, têm um relacionamento também bastante conturbado com essa figura de Deus, né? E aqui isso não vai ser diferente com a Edna. Tem uma presença opressiva de Deus aqui na sua existência, que é típica então dessas criaturas dos Zé Lins, né? E na página 70, acho que tem um trecho que ilustra bem isso que eu tô dizendo. Ele vai falar o seguinte: a morte lhe trouxera também aquela chave que sempre lhe escapara. Deus sempre lhe parecera qualquer coisa como a avó Elba, monstro sem entranhas, fora do mundo, acima das alegrias e das dores, como o velho Nicolau espreitando as vacas magras, marcando a hora da morte, relógio sinistro que nunca parava. E não sabia como, sem que ninguém concorresse para isto, via que a imagem de Deus vinha mudando para ela, tal qual a velha Elba. Deus não era só aquele braço potente caindo sobre os pecados, sobre os crimes. Deus também sorriria com aquela ternura com que a velha sorria agora para ela. Deus soprava os ventos brandos, fazia as flores desabrocharem, enchia de força a terra e deixava que as águas corressem mansas, que os peixes, as aves, todos os bichos vivessem e se amassem. Deus teria Esther debaixo de sua proteção. Não iria permitir que as pragas do pastor, os olhos dos homens e das mulheres arrastassem Esther para a desgraça. Mas essa confiança não durava muito. Vinha-lhe quase sempre uma onda de pessimismo e desânimo. Então o contato que essa protagonista tem com Deus é muito instável e produz algumas questões fundamentais da obra dos Zé Lins, como por exemplo, o que é Deus? Qual é a sua imagem? Como ela se manifesta? Ele estaria mais próximo da figura opressora da avó Elba, que tanto fala dele, que tanto crê nele,
Ou ele seria mais um deus de liberdade, que pudesse oferecer algum alívio a essa personagem? Essas são questões que atravessam o livro todo e também a psicologia dessa personagem, dessa protagonista. Uma outra coisa que também me chamou bastante atenção ainda na primeira parte do livro, mas que vai continuar se desenvolvendo nas duas partes seguintes, é a diferença entre o amor das mulheres e dos homens. Isso é algo muito legal que uma protagonista feminina possibilita aos Zé-Lins, porque eu já tinha também destacado, especialmente no vídeo de Usina e de Fogo Morto, o modo com que o Zé-Lins consegue captar muito bem a condição feminina das suas personagens, ainda que elas passem batido, assim, que elas passem bem rapidinho, né, pela trama dos livros. Então aqui que a gente tem o foco nessa personagem mulher, isso fica muito mais evidente. Então eu acho realmente admirável o modo com que o Zé-Lins se debruça com igual atenção, com igual interesse e com igual profundidade também sobre as suas personagens mulheres. Então a gente vê aqui tendo esse relacionamento, esse esboço de relacionamento homoafetivo entre a Edna e a Esther, essa possibilidade de discutir a diferença entre o amor dos homens e o das mulheres, o modo com que os homens, por exemplo, escolhem as mulheres com que eles vão casar, pensando na exploração mesmo dessa condição feminina nas relações heteronormativas dentro do seio familiar, sendo as mulheres as responsáveis por todo o trabalho reprodutivo. Então é bem diferente da maneira com que, por exemplo, a Esther olha para Edna, né? A Esther não olha para Edna com esse outro interesse que os homens ali ao redor todos têm quando lançam um olhar sobre essa mulher solteira e tal. Então isso também reforça toda a desconexão que a personagem tem com o seu entorno, né? Então não só em termos de sociedade, uma vez que a personagem se isola bastante das outras pessoas ali ao redor, mas também a nível geográfico, né? A geografia ali é pouco animadora, o clima frio, as poucas cores, tudo isso destoa dessa personagem que, segundo a Esther, tem uma vontade de viver no meio de moribundos, que são aqueles moradores do burgo lá sueco. E é em um desses momentos que a narradora se dá conta da sua desconexão, que o narrador vai dizer que o deserto da casa se estendia para o resto do mundo. E essa é uma frase que vai aparecer mais uma vez em outras partes aqui do livro. A gente vai então agora para a segunda parte do romance, que é intitulada justamente Riacho Doce, que vai nos narrar a viagem da Edna, agora já casada com um homem, o Carlos, para o Brasil. O Carlos então tem a oportunidade de vir trabalhar aqui no Brasil em busca de petróleo, e a Edna, que, né, sempre foi encantada pelo clima tropical, sempre teve esse desejo de se ver livre da sua terra, fica super empolgada e eles vêm então para essa travessia pelo mar para chegar até Alagoas, que é onde está o Riacho Doce. Então ela se casa com o Carlos muito pelo seu desejo de fuga, de afastamento da voz de submissão e de docilidade que caracterizava a sua família e o seu burgo. Não é que ela realmente amasse o Carlos, né? Mas ela via nele uma via para conceber a sua fuga. Nesse casamento, a Edna vai cada vez mais se aproximando da música, instaurando-a feito um deus, uma religião que ela seguisse mesmo com fervor apaixonado e que reforça a instabilidade dos seus sentimentos pelo Carlos, que não consegue alcançar esse mesmo nível de conexão musical, né? Quando eles, enfim, chegam a Maceió, a gente vai reencontrar muito dos Zé-Lins que a gente já tinha conhecido ali no ciclo da cana-de-açúcar, porque ele vai, enfim, se estender pela história, pela geopolítica do lugar. Ele vai também destacar bastante o contraste entre a Suécia fria e pálida e o Brasil tropical, quente, colorido. Ele não deixa de lado questões sobre as relações de trabalho, de dinheiro, de poder e classe aqui no livro. Então isso é algo que eu adoro nas obras dele, que está presente aqui também. E a Edna, curiosamente, se sente muito, muito em casa, né, aqui no Brasil. Ela parece que faz parte mesmo daquela paisagem. Até tem um prefácio aqui excelente do professor Ivan Marques, em que ele fala, né, que a Edna se sente incorporada à paisagem como se fosse um elemento da natureza. Eu acho isso
perfeito, porque é realmente dessa maneira que a gente vai enxergar essa personagem aqui, e isso é totalmente diferente também do modo com que o Brasil vai afetar o Carlos. O Carlos não vai ter essa relação com a terra brasileira e tudo isso, né, interfere ali no relacionamento dos dois. E é incrível mesmo, gente, a Edna como que faz amor com a natureza, com o vento. A natureza e a sexualidade estão muito unidas aqui, algo que eu também já tinha reparado nos livros do ciclo da cana-de-açúcar, já tinha pontuado, mas acredito que aqui tá ainda assim mais evidente, mais pulsante, sabe? O meio natural desperta a sensualidade, o erótico nessa personagem, na protagonista Edna. Aqui sim ela consegue exercer a sua sexualidade, consumar aqueles desejos que as terras frígidas do seu burgo não permitiam ser consumados e alcançar uma espécie de liberdade há muito sonhada por ela, como se o Riacho Doce fosse um Éden, sabe? Aqui na página 201 tem o seguinte trecho: Edna olhava-os, embevecida com a manhã magnífica. Quase que conseguia fugir de si mesma, com aquele esplendor de luz, com aquele mar se estendendo a seus olhos, aquela brisa doce e aqueles homens de chapéu de palha, de calças arregaçadas, de cabeça baixa no trabalho. O espetáculo a absorvia inteiramente. Viera para o banho e ainda não tivera coragem de cair na água. Olhar agora era bom. Só de ver as coisas naquela paz se contentava. Há dias que não se sentia com aquela disposição para ver, deixar-se envolver pelo que era de fora, pelo que não estava dentro do seu coração, de sua alma. Era como se tivesse obtido um dia de liberdade, como se um carcereiro tivesse fechado os olhos ao prisioneiro que se embriagava de luz e de cor. Essa descrição da liberdade da Edna é realmente encantadora, né? E ela é, acima de tudo, uma personagem muito coerente, porque ela tem um olhar de superioridade sobre a terra brasileira, né? Ela vê aqueles trabalhadores que vivem em condições assim muito também instáveis, completamente incertos, né? Eles trabalham ali com o mar e vivem em grande miséria, e ela observa aquilo tudo, né, de um patamar superior, com exceção do No, que é um homem ali a gente vê também, fica sabendo um pouquinho da infância, da adolescência dele, mas que no momento em que a Edna chega no Brasil, ele nem tá aqui no Brasil, porque ele é um homem de corpo fechado pela avó, fechado para bala, fechado para faca de ponta, fechado para febre e também fechado para mulheres, em que não entrava então nem as desgraças e nem a beleza do mundo, mas era um homem muito bonito que chamava a atenção ali de todas as mulheres das redondezas, né, pela sua beleza, e que não se interessava verdadeiramente por nenhuma delas, afinal de contas o corpo estava fechado para isso, né? Mas em determinado momento ele retorna para casa da sua avó e aí eles acabam, né, se apaixonando. Então a Edna aí também vai dirigir a esse personagem um olhar bastante estereotipado, um olhar bem colonizador mesmo, sabe? Que sexualiza muito pelo fenótipo. Isso tá super presente aqui na visão da Edna, e eu achei isso muito coerente, né, pensando na personagem, na época em que ela viveu, nas condições em que ela viveu, acho que casa bem com a sua figura mesmo. Ela deseja escravizar a sua voz, ela o quer como uma sereia deseja uma besta, tem uma excitação bastante animalizada aqui por parte dela. E porque o No se encanta por essa personagem, isso acaba chamando a atenção de todos ali, né? Especialmente da avó Aninha, da mãe Aninha, que é a avó do No, e que é uma espécie de, não exatamente uma feiticeira, mas uma curandeira ali da região, né? As curandeiras também são presença ativa na literatura dos Zé Lins, e ela é uma mulher muito poderosa, né? As suas rezas têm grande poder, ela tem grande influência ali no local, porque ela já ajudou inúmeras famílias, e ela vai enxergar então essa mulher branca, que é a Edna, como um verdadeiro demônio. Então, mais uma vez, o desejo feminino é demonizado. A Edna já tinha passado por isso na Suécia com a Esther, e aqui isso se repete
Então qualquer sinal de libido numa mulher é reconhecido como uma coisa demoníaca, e aqui ainda mais porque essa relação dos dois mexe, né, com questões de raça, com questões de classe, com questões nacionais também, né? Então, ao mesmo tempo em que o Carlos, o marido dela, chega da Suécia como um estrangeiro branco para mexer ali nas profundezas da terra, né, para tentar encontrar ali petróleo, a Manhaninha tem essa mesma visão da Edna como alguém que tá vindo ali para mexer com as estruturas das coisas e para bagunçar tudo, né? Num movimento bastante perigoso. E a relação desses dois personagens acaba sendo o grande centro do livro. Até houve há alguns anos, há uns bons anos na verdade, uma adaptação desse livro pela Rede Globo para uma minissérie, e pelo que eu não assisti a minissérie, mas pelo que eu vi, ela foi totalmente focada no amor entre Edna e No, ainda que tenha toda uma primeira parte do livro e a segunda parte também que não seja exatamente sobre isso. A minissérie focou aí porque realmente é o grande centro magnético aqui do livro, né, essa relação deles. E para dar conta de traduzir tamanho desejo, tamanha luxúria tropical, para usar uma expressão do prefácio do Ivan Marques, o Zé Lins vai então se valer de uma linguagem que também é em tudo colorida e iluminada, sabe? Como essa terra em que a história se passa. Então a gente consegue sentir bastante essa coisa da realidade tomando conta da linguagem, ainda que em muitos momentos a sua prosa seja repetitiva, algo que eu também tinha apontado, se eu não me engano, na resenha de Fogo Morto. O Mário de Andrade fala, né, que o Zé Lins tem uns cacoetes menos admiráveis aqui neste livro, e é verdade, ele vai dizendo e redizendo as mesmas coisas, o que é uma característica dele, mas que aqui nesse livro eu achei que funcionou bem, porque tem algo de sexual nesse movimento, né, de investir iteradamente, inflando o texto, né, então eu achei que combinou, casou bem com isso aqui, por mais que eu também reconheça que nem todos os leitores vão gostar dessas repetições que surgem aqui, mas eu gostei, eu gostei também muito do domínio das vozes narrativas aqui no livro, porque de início a voz narrativa se aproxima mais, obviamente, da Edna, mas aí em determinado momento ela se aproxima mais ali do No, e é muito maravilhoso como essa voz consegue dar conta de mergulhar na psicologia mesmo dessas personagens e de nos mostrar que, apesar de eles serem aparentemente em tudo opostos, No e Edna, eles na verdade se espelham. Então, se na Suécia a Edna tem a avó Elba, que é uma personagem dominante ali daquela família do seio familiar, que tem fortes crenças em Deus e que com isso interfere no livre-arbítrio de todos os seus familiares, aqui no Brasil o No também tem a sua avó, a avó Aninha, que da mesma forma, com a sua própria fé, acaba guiando os rumos, né, de todos ali. Tem o pai, a figura do pai deles também é uma figura muito submissa, tanto o pai da Edna quanto o pai do No. A relação dos dois com a música, a Edna, como eu falei, tem essa coisa de ouvir apaixonadamente a música clássica e se conectar muito profundamente com ela, enquanto o No, ele canta muito bonito, muito lindo, todo mundo para ouvir, e ele também, né, faz da música um meio de expressão, o que os aproxima ainda mais, é um ponto de contato muito importante entre os personagens aqui no livro. Eles são vistos pelos outros como criaturas de destaque, que se destacam ali no contexto em que eles estão inseridos, e talvez a correspondência mais evidente seja o fato de que ambos são completamente dominados pelos seus instintos. No prefácio dessa edição, o Ivan Marques diz: movidas apenas por impulsos afetivos e irracionais, as criaturas de José Lins não conseguem governar o seu destino e, por essa razão, frequentemente recorrem à fuga. A submissão às forças ocultas também ocorre em Edna, que volta a se sentir dominada, como no passado. Ou seja, os dois então estão em busca de fugir. O No, né, viajou ali por vários lugares, ele deixou a cidade, deixou Alagoas, deixou o Riacho Doce para ir viajar pelo mundo e acabou voltando, mas não perde esse desejo de fuga, do mesmo jeito
que a Edna, que saiu lá da Suécia tentando escapar da sua postura de submissão, mas é impossível fugir de si mesmo, né? Mais uma vez a gente tem essa constatação com os personagens dos Zé Lins. Não se pode fugir de si mesmo, por mais que se viaje para cantos distantes do mundo, sempre na sua casa crescia o deserto, essa frase marcante aqui do livro. Então, tudo isso, essa exploração da psicologia das personagens, essa exploração da geopolítica brasileira mais uma vez, né, nordestina especificamente, essa coisa do amor, essa relação muito apaixonada entre dois personagens muito bem construídos, tudo isso faz esse livro mais um livro encantador dos Zé Lins. Eu até tinha ficado com um pouco de receio quando comecei a ler e percebi que ele se distanciava tanto dos outros livros que eu tinha gostado, mas nossa, eu adorei conhecer essa inventividade, né, mais ousada, assim, dos Zé Lins. Eu acho que esse é um livro muito rico, porque ele pode prender o leitor, os leitores, por diferentes cordas, digamos assim, né? Ele tem diferentes eixos temáticos aqui de igual importância no livro, e ainda que haja essas obsessões, né, as personagens são muito obsessivas, então a prosa acaba também refletindo isso, com aquelas repetições que eu comentei. Ainda assim, é um livro delicioso de ler, é um livro daqueles cuja história marca a gente, sabe? E eu fiquei com muita vontade também de assistir a adaptação para ver como é que foi, para imaginar, né, como é que foi a recepção disso na época em que passou. Eu adorei essa edição da Global, acho que de todos os livros dos Zé Lins, talvez esse tenha sido o que eu mais gostei dos textos de apoio, né, do texto inicial, do texto final, achei realmente muito bons. E, enfim, eu espero que vocês tenham também se sentido um pouquinho atraídos por essa narrativa, porque, como eu falei, esse é o tipo de livro que fica com a gente, sabe? As personagens dos Zé Lins são muito marcantes e eu não vou esquecer tão cedo da Edna e do No e da Esther também. E se você quiser saber mais sobre o livro, eu vou deixar aqui uma resenha escrita pelo autor do ABC dos Zé Lins, que, aliás, eu vou atrás desse livro, ABC José Lins do Rego, que ele escreve, né, sobre o Riacho Doce, e eu gostei muito mesmo das suas colocações. Então, eu vou deixar aqui para complementar a sua experiência de leitura. Mas então essa foi a minha indicação de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você já leu este ou outros livros do Zé Lins. Vamos nos unir, os apaixonados por José Lins do Rego. Eu já não vejo a hora de ler outros livros dele, é realmente um autor espetacular. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!